Glória a Deus. Queridos, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, a mensagem do Senhor, é visitando as promessas. E eu quero te perguntar aí, quantos já tiveram uma promessa? Ou quantos já fizeram uma promessa? Aqui pensando primeiramente, terrenamente, nós sabemos que os filhos às vezes fazem promessa pra gente, né? Não, prometo, pai. Às vezes a gente faz promessa pro cônjuge. Às vezes a gente recebe promessas do chefe, ó, se você fizer tal e tal coisa, vai ser assim, assim, assado. E a nossa vida gira em torno de promessas terrenas. E não tem problema nenhum, queridos, quanto a isso, né? A gente se capacitar profissionalmente, o chefe vai falar, ó, estuda, né? Eu mesmo agora estou me dedicando aí, a empresa onde eu trabalho faz tempo já que eles querem me promover, e aí eu vou até para os Estados Unidos fazer um intercâmbio em janeiro, pela empresa, para dar uma melhorada no inglês. Não tem problema nenhum. Isso nos motiva sim, e é maravilhoso. Mas hoje eu quero realinhar o nosso foco aqui para as promessas bíblicas, para as promessas de Deus, porque as promessas humanas, elas sempre estão esperando algo em troca. Então nós recebemos uma promessa e falamos, então tá bom, eu faço isso se você fizer aquilo. E eu quero te dizer, o nosso Jesus, ele não esperou nada em troca. Ele simplesmente nos amou e morreu por nós. Ele não falou assim, eu vou morrer por vocês se vocês forem pessoas boas. Ele falou, não, eu vou morrer por você sendo o pior dos pecadores. Eu estou disposto a morrer por você, independente do que você vai entregar para mim. E ele vai ali e morre, se entrega no nosso lugar. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as promessas de Deus, daquele que não esperou nada em troca. Eu quero te dizer que neste mundo a medicina cura. Eu quero te dizer que nesse mundo, as oportunidades terrenas, elas trazem prosperidade. E eu quero te dizer que Jesus é o médico dos médicos. E eu quero te convidar a abrir a tua palavra, se você está com a Bíblia aí na mão, João 6, no verso 68. João 6, no verso 68. Ali alguns discípulos tinham deixado de seguir a Jesus pela mensagem. Vamos ler o 67. João 6, no verso 67. A palavra de Deus diz assim, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Jesus falou assim, está sendo forte a mensagem? Você também quer se retirar? Versículo 68. Jesus respondeu-lhe, pois, Simão, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero te dizer que o médico cura, a medicina cura. E você não tem problema nenhum você consultar o médico, ver a tua saúde. Eu quero te dizer que o teu trabalho pode te trazer prosperidade, uma oportunidade, abrir uma empresa pode te trazer prosperidade. E eu quero te dizer que Jesus cura, mas eu quero te dizer que só um Senhor pode nos dar a vida eterna. E é Jesus. Nenhum outro pode dar a vida eterna. Talvez até em ritos, queridos, de outras religiões, existam curas. O pensamento positivo, a declaração positiva, o PNL pode trazer alguns resultados, pensamento positivo. Mas eu quero te dizer, nenhum pode te dar a vida eterna. E aqui quando Jesus questiona a Pedro, fala, tem mais alguém que acha dura a palavra? E aí Pedro fala assim, para onde iremos nós? Do que adianta ter uma cura terrena? Do que adianta ter promessas terrenas acontecendo? Do que adianta ter prosperidade e não ter a vida eterna? Aqui nós podemos lembrar da história do jovem rico, que ele chega para Jesus e fala, eu tenho feito tudo, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, ainda tem um ídolo aí, vai, vende tudo e volta. E o jovem rico falou, isso é forte demais. E ele foi embora. E aí, queridos, aqui no alinhamento do que são as promessas de Deus, e o benefício que nós temos de andar nas promessas
do Senhor. Hebreus, no capítulo 10, no verso 23. Hebreus 10, no verso 23. A palavra de Deus fala assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que nos fez promessas. E é sobre essas promessas que eu quero te convidar nessa noite, a nós estarmos atentos, a que nós possamos de fato entender o que são promessas do Senhor. E aí você talvez possa me perguntar: pastor, quantas promessas nós temos como filhos? A primeira promessa já é de nós nos termos tornado filhos de Deus. Então Deus falou que nos faria filhos através de Cristo Jesus. Então a primeira promessa já se cumpriu há 2025 anos atrás. Mas tem muito mais. Estudiosos dizem que a palavra de Deus, ela contém quantas mil promessas você acha? 100 promessas? Não. A palavra de Deus, estudiosos dizem que tem mais de 8.000 promessas. Uau! Você entende o privilégio que você tem de ser filho de Deus? Por ter sido comprado pelo alto sangue, pelo alto preço de Cristo Jesus, por mim e por você lá na cruz. Nós temos o privilégio de viver 8.000 promessas. Para quem não sabe, a palavra de Deus ela é dividida entre Velho Testamento, até onde chega Jesus, e Novo Testamento após Jesus. 5.000 dessas promessas estão no Velho Testamento. Então os profetas lá, eles viveram, tiveram experiências com essas 5.000 promessas que estão descritas na palavra de Deus. Depois de Jesus, no Novo Testamento, 3.000 promessas. São muitas promessas, queridos. E eu quero te dizer, até hoje, nós podemos viver essas promessas. E é por isso que eu quero te convidar a visitarmos as promessas de Deus e não do homem. E todas essas promessas, elas giram em torno de uma promessa especial. E eu quero te convidar também a abrir ali em João, 1 João, no capítulo 2, no verso 25. 1 João, capítulo 2, verso 25. Um versículo muito curto que diz assim: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha para mim. Esta é a promessa que Deus nos fez, que Deus fez para os profetas maiores e menores do Velho Testamento. Vai chegar um dia que vai vir um Senhor e vocês terão o privilégio de ter a vida eterna. E olha só, queridos, e todas as 8.000 promessas que a palavra de Deus registra, elas estão em torno de uma única palavra: dá a mim e a você a vida eterna. Ah, queridos, isso precisa alegrar o teu coração. Porque Deus tem um plano. Então o primeiro milagre, é a criação. Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o homem vem a existir, já é um milagre maravilhoso. Tem 8.000 promessas e muitos milagres na palavra de Deus, que nós podemos experimentar hoje. E aí quando o homem peca, ele se afasta de Deus, e aí Deus começa um plano para que se cumpra 1 João 2,25. Que a promessa da vida eterna se cumpra em nossa vida. Deus começa todo um trabalho para que chegue o dia em que Jesus viria à terra e morreria no nosso lugar. E essas 8.000 promessas, elas estão ligadas à salvação. Então nós temos sim essas promessas. Nós precisamos almejar e buscar sim essas promessas. Mas são promessas dignas de salvação. Para nos salvar que Deus fez milagres. Todo milagre, ele precisa ter um propósito. Como eu falei aqui, terrenamente acontecem coisas, queridos. Obrigado. Terrenamente acontecem muitas coisas, pode acontecer. Você não vê muita gente próspera aí que não crê em Jesus? Você não vê pessoas curadas pela medicina? Nós vemos. E às vezes nós até somos invejosos. E falamos assim: por que o ímpio prospera e eu não? Porque nós temos o desejo dessas promessas terrenas.
e não entendemos que nós temos a maior de todas as promessas. Então coisas terrenas acontecem sim, queridos, mas os milagres e as promessas de Deus acontecem no meio do povo cristão com um único propósito: salvação, não só da minha parte, mas para todos. Eu vivi muitos milagres. Alguns sabem aqui, em 2003, eu tive a experiência de viver o primeiro milagre na minha vida, e foi o milagre da salvação, aonde o Senhor me fez filho. Eu tenho meus pais vivos até hoje, talvez você não tenha, mas mesmo com o pai vivo, eu não entendi o que era família. E aí, em 2003, o Senhor diz que Ele me comprou com alto preço, e que Ele me ama, e que eu não precisei fazer nada para ele morrer no meu lugar. E aquilo começou a me constranger, e eu entreguei a minha vida a Jesus, e a salvação alcançou meu coração. Mas não queria dizer respeito somente ao Leandro. A promessa, o propósito, o milagre na minha vida precisava gerar salvação na minha família, no meu bairro, nos meus amigos. E ali eu vivi o primeiro milagre e tantos outros. Depois Deus milagrosamente me dá um coração novo. Mesmo dentro do Evangelho, ainda tinha muita coisa para ser tirada, muita coisa humana. Um cara grosso, estúpido, que precisava muito de Jesus. E para Jesus entrar, o velho tem que sair. Porque Jesus não entra em algo velho, não deposita vinho novo em odres velhos. O Espírito de Deus não entra em odre velho. Mas eu comecei a me liberar daquilo. E eu comecei a experimentar coisas sobrenaturais. Uma foi Deus me dar um coração novo, a restauração do meu casamento. Muitos sabem, eu me separei da minha esposa em 2003. Em 2008, pela misericórdia do Senhor e dela também, nós voltamos. Senão, eu sempre falo, né? Eu não seria o que eu sou se não fosse o sacrifício de Jesus e o sacrifício da minha esposa. De esperar todo esse tempo. E eu pude experimentar esses milagres acontecendo em minha vida. E tantos outros que eu posso falar aqui, de livramentos, cura. Não só coisas que aconteceram em minha vida, mas coisas que eu pude ver Deus fazer através da minha vida. E eu quero te dizer, você precisa viver essas promessas, você precisa viver esses milagres, não os terrenos, mas o que o Senhor prometeu. Nós precisamos viver isso, e quanto mais nós formos cheios disso, nós vamos transbordar para aqueles que estão perto de nós. E eu pude ministrar cura, pessoas estéreis vindo receber oração, e eu vendo Deus ministrar fertilidade. Ah, queridos, é tão maravilhoso você orar pelo endemoniado e ele ser liberto. Os mesmos milagres, o mesmo Deus que operava, continua a operar. Mas tudo isso precisa ter um propósito. E eu quero falar aqui rapidamente sobre as promessas e milagres do Velho Testamento. Vou só lembrar aqui para vocês, Abraão, ele tinha uma promessa de ser pai de multidão, só que Abraão nem era pai. Com 75 anos, nem pai ele era. E Deus veio dar uma promessa para ele com 75 anos. E aí, Abraão tem um milagre, né? Tem o seu filho ali na velhice, com 100 anos. Pensa você, com 100 anos tendo um filhinho. Abraão viveu isso. São alguns, eu vou falar só dos principais aqui, alguns dos principais, porque são muitos milagres para o povo de Deus, são muitas promessas para o povo de Deus. O mar vermelho se abrir, o maná, a nuvem, né? A nuvem andava durante o dia, né? Porque o sol era muito quente, então andava uma nuvem do lado do povo do deserto. Durante a noite era muito frio no deserto, então uma coluna de fogo ia acompanhando o povo. As vestes deles não envelheciam, queridos. Você já pensou? 40 anos, esse povo sem as vestes envelhecer, era muito milagre. Porque Deus tinha uma promessa. Porque Deus falou que ia dar uma terra para aquele povo. E Deus tem uma promessa para mim e para você. E os milagres têm acontecido. Aqui fala no Velho Testamento também, antes de Jesus, fala de Elias e Eliseu. Elias fez 7 grandes milagres. E Eliseu falou que se
que ele queria receber a porção dobrada, e ele recebeu a porção dobrada de Elias, e fez 14 milagres, não, ele fez 13 grandes milagres. Mas como tinha uma palavra que ele faria os 14, o dobro de Elias, quando ele está morto lá, o povo está fugindo, jogam um defunto nele, o defunto bate nos ossos de Eliseu e ressuscita. Fez o dobro de milagres. É muito milagre, queridos, é muita promessa, é muito benefício nós temos no Senhor. Qual que é o problema? É que nós entendemos promessas e milagres diferente do que o Senhor nos prometeu. Nós vemos o milagre de Daniel na cova, foi jogado na cova dos leões, e nada aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha, o fogo era tão quente que quem foi jogar os três na fornalha morreram queimados. Meu Deus! E eles acharam que ele ia morrer. Mas quando viram lá os três, ele falou: não vejo mais só 3 homens, agora eu vejo um quarto, que provavelmente era Cristo Jesus, que nem tinha nascido ainda, mas ele ainda era o verbo que se tornou carne. Eu não vejo mais só 3, mas agora tem 4, e eles passeiam pela fornalha. Meu Deus do céu! Quais são as promessas e os milagres do Novo Testamento? A maior de todas, Jesus, o verbo se tornar carne, Deus Emanuel, Deus conosco. Cara, olha só esse milagre do Novo Testamento. O próprio Deus, o verbo encarnado, andando no meio de nós. Meu Deus do céu, quanto privilégio nós temos, queridos, de servir a esse Deus. Quão bom é estar com o Senhor, na palavra, na casa dEle. A paz, o Espírito Santo, ele falou, Jesus fala: minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós achamos que a promessa de Deus de paz é uma paz que não tem a ver com o que o Senhor nos promete. Ele fala: não, minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não é esse tipo de paz, é uma paz assim na certeza, não é uma paz que não vai ter conflitos, vai ter conflitos, mas você tem uma convicção. Eu não vou lembrar direito que eu estava falando com a minha esposa, mas ela estava falando, ela está lendo um livro lá, e viu sobre um mártir lá, uma história de um mártir que eles estavam, eles mandavam eles andar ajoelhado, e diz que, não sei, em cima de caco de vidro, tudo, e diz que o joelho ficava jorrando sangue. E a Bíblia fala, o livro fala lá, o testemunho desses mártires, que eles não sentiam dor. Minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não quer dizer que eu vou te livrar da cova, não quer dizer que eu vou te livrar da fornalha. Mas eu tenho um plano. Você não vai sentir dor. Eu fico imaginando Estevão, eu sempre falo isso, cara. Pensa o cara sendo apedrejado, primeiro mártir. Ele sendo apedrejado ali, cara, pensa, você levando um monte de pedrada, você ia querer correr, matar quem está te jogando pedra, alguma coisa. E fala que Estevão viu o Senhor, e ele fala assim: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cara, provavelmente Estevão teve uma graça ali para não sentir dor. Então Jesus fala: minha paz eu vos dou. Não é essa paz que vocês estão pensando, não é como o mundo dá, mas eu tenho paz. Quantos mais milagres? Libertação, todos sabem aqui da libertação do endemoniado. Quantos endemoniados o Senhor curou? Quantas libertação tem no Novo Testamento? Cura, quantas curas Jesus fez? Ressurreição, Jesus ressuscitava. E aí eu te pergunto, cessou? Não, queridos, Jesus falou: nós faríamos obras maiores do que a do Senhor. Mas sabe o que nós pensamos automaticamente quando fala que nós faríamos obras maiores do que a do Senhor? Nós achamos que nós vamos virar tipo um bruxo, que vai chegar alguém aqui e eu vou falar: levanta, e levanta. E acontece levantar? Acontece Deus tirar ali a esterilidade e tornar a pessoa fértil? Acontece. Mas não quer dizer que isso é a todo momento. Mas Jesus fala: eu deixarei obras maiores. Quais são as obras, as principais obras de Jesus, que ele falou que nós faríamos maiores do que a dele? Jesus era profeta, ele pregava a palavra, ele era totalmente humano e totalmente Deus. O principal atributo, vamos dizer assim, de Jesus encarnado era a pregação do Evangelho.
Desde criança, esqueciam cadê Jesus, estava lá pregando o evangelho. Profeta, inclusive algumas religiões só o conhecem como profeta. Não conhecem ele como Salvador. Porque ele foi muito profeta. E aí ele fala assim, vou deixar obras maiores. Queridos, e Jesus pregava para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Nós podemos pregar para tanta gente através da internet. Nós já temos feito obras maiores do que o nosso Senhor. Só que nós ficamos imaginando aquelas obras que o Senhor não prometeu. Cara, a pregação do evangelho hoje chega em muitos lugares. Você vê aí podcast cristão que tem 1 milhão, 2 milhões de visualização. Jesus conseguiu pregar para 1 milhão de pessoas. Então nós temos vivido esses milagres. E também sim, tem muita libertação, tem muita cura. Eu tenho 20 e poucos anos no evangelho. Cara, eu já vi tanta gente ser liberta. Eu já vi tanto casamento restaurado. Não só o que aconteceu, não vou nem falar sobre o que aconteceu na minha vida, e que todos os milagres que eu experimento dia após dia em minha vida. Mas quantas coisas boas eu já vi o Senhor fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, queridos. Os mesmos milagres que acontecem hoje, e ainda com uma intensidade maior, pregação em estádios, queridos. Meu Deus do céu, isso é a misericórdia do Senhor. Rapidamente aqui, não precisa nem abrir, mas Marcos 16, 17 aqui sobre o que eu falei. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem veneno não fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Aleluia! Queridos, já vemos tanta cura nesse lugar. Já vemos tanta cura através de homens e mulheres de Deus. E que homens e mulheres de Deus não quer dizer que é o pastor Heber, pastor Leandro, pastora Milena e pastora Alessandra, mas através da vida de vocês. Quantas pessoas têm sido alcançadas através da igreja, não de um homem terreno. Porque nós vamos errar. Nós podemos até fazer uma promessa, mas a chance de nós não conseguirmos cumprir é grande, queridos. Só Ele não falha, só Ele é fiel. Então não se apeguem em promessas terrenas, seja o altar que for, queridos. Não se apegue a promessas terrenas, se apegue a promessas que o Senhor fez, bíblica. Você fala, cara, isso aqui é Bíblia, eu tenho certeza, eu posso crer nessa promessa, porque foi Ele que prometeu, não foi alguém que veio aqui e falou, veja aí e tal, se faz sentido, porque nós não sabemos. A Bíblia fala que nós não sabemos nem orar como convém. Quanto mais revelar o que Deus quer. Pela misericórdia de Deus, sim. Às vezes nós somos usados. Mas mais uma vez eu quero te falar, não creia em promessas humanas. Porque a chance de você se frustrar vai ser muito grande. Agora, se estão profetizando, se estão te entregando uma palavra bíblica, creia, queridos. Quando alguém está te falando assim, Jesus veio, morreu no teu lugar, te ressuscitou, a tua história vai mudar para que você seja boca de Deus na tua casa, para que você seja boca de Deus na tua escola, para que você seja boca de Deus na faculdade. Creia nisso, queridos. Creia nessa restauração, não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Porque dele e por ele são todas as coisas. É por ele, é para ele. Nós pedimos e não recebemos. Tiago 4:3, a palavra de Deus fala assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para gastar em vossos deleites. Pastor, você está falando que tem 8.000 promessas, e por que nada acontece na minha vida? Pastor, você está falando de tantos milagres, tanta cura, tanta libertação, por que não liberta meu marido? Por que não liberta minha esposa? Por que não liberta o meu filho? Por que não tira meu filho das drogas? Por quê? A palavra do Senhor diz, vocês pedem e não recebem porque vocês têm pedido mal, para gastar com seus próprios deleites. Queridos, tem até música gospel que fala assim, o dia que eu receber, você vai ver, e você vai ver eu andando no mar e tal, e vai... Cara, isso daí, você não vai receber, velho. Você pode até receber, mas você vai se frustrar. Porque o desejo do milagre é para provar para o outro. Não é para que Jesus seja glorificado.
Você quer ter o melhor carrão para provar para o outro que você tem, ó, aqui e tal. Você quer ter uma boa casa para falar, ó, aqui, ó, eu sou próspero. E aí a Bíblia fala assim, ó, vocês pedem para gastar em vossos deleites, por isso vocês não recebem. E olha só o próximo versículo. E aqui eu não estou querendo acusar ninguém, mas ele fala assim, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Ele está falando assim, ó, se você tem esse prazer de falar assim, eu vou ganhar só para mostrar para outro, até no casamento, fala assim, eu vou ficar casado só para mostrar para minha irmã lá que eu não me separei. Eu vou ficar aqui. Não, fala assim, meu Deus vai restaurar o meu casamento para que minha irmã seja constrangida, para que meu irmão seja constrangido, meu tio, minha tia, e veja o Deus a quem eu sirvo. Aí as coisas acontecem, mas quando você quer para o seu próprio deleite, a Bíblia diz que não acontece. Eu vou fazer uma coisa aqui para que eu mostre para todo mundo que eu tenho, que eu sou forte e poderoso. Não vai acontecer. Talvez vai até acontecer pela tua mão, mas você vai alcançar e vai falar, putz, não adiantou nada. Talvez a pessoa nem vai ligar porque você está achando que você vai falar, aí ó, viu, ó, quem me viu, eu não lembro da música, não é bom nem saber, mas quem me viu passar pelo vale, tem alguma coisa assim e tal, agora vai ver aqui eu bem. Misericórdia. Não é sobre essa promessa, queridos. É a promessa que glorifica e engrandece o nome do Senhor. Milagres podem te aproximar de Deus. Aquele milagre que fala assim, igual eu falei aqui do meu testemunho, queridos, eu não merecia. Eu merecia a condenação, eu merecia o inferno. E o Senhor vem e me salva. E aí o Senhor me salva. E eu falo, meu Deus do céu, eu preciso contar para as pessoas. O Deus que mudou a minha história, que mudou a minha vida, que me deu eternidade, que me ama. Isso me aproxima de Deus. Esse é o milagre que você fala, uau. Quando Deus restaura o meu casamento, eu falo, cara, nós não merecíamos a restauração do nosso casamento, mas o Senhor restaurou. Nós precisamos contar para as pessoas, e o prazer que nós temos hoje de sentar com casais e falar, Deus vai mudar a tua história. Isso nos aproximou, cada milagre que acontece te aproxima, o que é de Deus te aproxima. Mas eu quero te dizer, o milagre de prosperidade, queridos, financeira, normalmente afasta de Deus. E aqui eu não estou falando que não tem que ter dinheiro, eu também gosto de dinheiro, mas que ele seja meu servo, não meu senhor. Dinheiro tem que me servir. Dinheiro tem que me servir, ele tem que ser meu servo. E eu quero ganhar muito, não meu senhor. O problema é que nós buscamos milagres da prosperidade, e esses milagres normalmente nos afastam de Deus. Nós vemos muitos testemunhos de pessoas que falam assim, eu consegui o trabalho, e nunca mais aparece, porque agora ela está muito atarefada. Nós vemos testemunho de pessoas que falam assim, nossa, agora a minha vida está prosperando, eu preciso curtir. E tchau, Jesus. Então nós precisamos cuidar. Nós vemos por Salomão. Salomão teve muito dinheiro. E ele tinha proximidade com Deus? Não. Davi, cara, tinha dinheiro, tinha muito poder também. Mas Davi tinha relacionamento. Davi buscava o Senhor 7 vezes no dia. Então o milagre na vida de Davi gerou aproximação. Eu quero te perguntar, os milagres que o Senhor tem feito na tua vida, tem te aproximado ou te afastado do Senhor? E olha só agora que eu vou falar com vocês. Então eu falei aqui de milagres, muitas coisas acontecendo no Velho Testamento, lá quando Jesus ainda nem existia, muitas promessas, 5.000 promessas, milagre atrás de milagre, até o machado flutua. Cara, você vai ver os milagres da Bíblia, você fala, uau! Cara, isso não é verdade. Mas tem testemunho. Velho Testamento, tem alguém que testificou. Cara, eu vi o machado flutuar. Novo Testamento, tem gente testemunhando lá, fala assim, não, eu vi o gadareno aqui, cara,
estava demoniado, que saía, o demônio dele saía para os porcos. Nós vimos demônios saindo. Nós vimos Lázaro ressuscitado. Novo Testamento. Um Novo Testamento ali falando assim, nós vimos isso. É muito milagre, é muita cura, é muito poder de Deus. Só que todos esses milagres geravam transformação. Queridos, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu não merecia aquela visita. Zaqueu era cobrador de impostos, então ele era ladrão, vamos dizer assim. E Jesus vê ele na árvore e fala, desce daí, eu vou na tua casa hoje. E todo mundo, como que você vai na casa do publicano, pecador? E Jesus vai lá. Só que quando Jesus faz milagre, há transformação. E Zaqueu fala, quem eu preciso restituir? Para quem que eu preciso que eu vou restituir 4 vezes mais, cara? Aquele cara que amava o dinheiro, ele amava tanto o dinheiro que ele roubava dos outros, ele sonegava, ele enganava, ele fazia tudo de errado. E talvez tinha milagre lá na casa de Zaqueu, porque ele era próspero. Mas quando ele conhece a Jesus, quando o milagre encontra ele, fala assim, a quem eu roubei, que eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe, queridos, às vezes nós pedimos uns milagres que o Senhor não nos prometeu, que é mudança de caráter, como Zaqueu aqui. Às vezes está falando, Deus, perdoa essa dívida. Cara, não vai perdoar. Até acontecem uns milagres pontuais. O cara está sonegando, está enganando e quer um milagre. Não vai acontecer, pode acontecer do jeito errado. Não é o que Deus prometeu. Pelo amor de Deus, não vá testemunhar caso você esteja fazendo coisa errada e fale assim, Deus livrou eu de uma dívida. Não, vai pagar a tua dívida, quando negocia lá com quem você está devendo, pelo amor de Deus. Muda teu caráter. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu falou, cara, Jesus veio aqui e eu preciso fazer algo. Eu preciso restituir. E aí agora eu quero falar aqui, então, quando esses homens atravessaram esses milagres? Talvez você está aqui falando assim, eu já vivi uns e tal, mas eu quero te falar aqui sobre os heróis da fé. Vamos ler lá, só o capítulo 1 do verso 11 de Hebreus 11. Hebreus 11, no capítulo... Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Pastor, você está falando que é esses caras que viveram o mar se abrir? Aqui ele vai falar dos heróis da fé em Hebreus 11. E aí ele fala de Noé, fala de Moisés. Ele está falando, pastor, você está falando que esse cara viu o mar abrir? É deles que é deles que eu estou falando. E aí fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esses homens viram o mar se abrir. Mas o que eles esperavam era uma melhor ressurreição. Se você for ler Hebreus 11, você vai ver lá que eles não estavam esperando o mar se abrir. A fé deles não estava pautada em coisas terrenas. A fé deles não estava pautada nas vestes não envelhecer. A fé deles não estava pautada no maná que caía do céu. Isso era consequência, queridos, e é isso que eu quero falar para vocês, amada igreja. Você tem que ter os milagres como consequência da salvação. Esses caras, eles falavam assim, cara, o mar está abrindo, mas isso não é o que eu quero. O maná está caindo, mas isso ainda não é o que eu quero. A minha esperança está por uma maior recompensa, que é o dia que eu vou estar com o meu Senhor na eternidade para todo sempre. Aleluia! Sabe, queridos? E aí, consequentemente, algumas coisas acontecem ou não em nossas vidas. Eu tenho experimentado muitos milagres, queridos, mas todos os dias eu falo isso diante do Senhor para vocês. Eu nunca pedi isso, cara. Quando eu me converti, a única coisa que eu pedia para o Senhor, eu vim de uma vida promíscua, de crime, tudo que você imaginar de errado. Minha vida pregressa aqui daria um livro, cara. Tenho amigos aqui que não me deixam mentir. E eu só queria uma coisa, cara. Eu queria ser um homem de Deus. Porque para mim isso era tão distante. Falar, cara, como eu posso ser um homem de Deus que ora e as pessoas são curadas? Como eu posso ser um homem de Deus, um homem de uma mulher só? Como eu posso amar uma mulher só?
Deus, é isso que eu quero. E por eu desejar só isso, queridos, o Senhor tem acrescentado tantas coisas em minha vida. Mas o problema é que nós estamos apegados às coisas terrenas. Mateus 6,33 diz que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar ser um homem e uma mulher de Deus, e as demais coisas elas serão acrescentadas. O problema é que nós invertemos o versículo e nós buscamos as demais coisas pensando que nós um dia vamos estar no reino dos céus. Se você não almeja o reino dos céus aqui, é porque você não está preocupado com a eternidade com Ele. Os heróis da fé, eles falavam assim, cara, eles estavam vendo milagres. Elias venceu 400 profetas. E ele fala assim, uau, não é isso que eu quero. Eu estou de olho numa melhor recompensa. Porque isso daqui é passageiro, isso daqui é temporal. O que é temporal, queridos? É igual a chuva. Não teve um temporal aí que devastou o Paraná? É temporal, passou. Deixou marcas muito difíceis, pessoa deixou, mas passa. Tudo aqui passa. Mas somente o Senhor, Jesus Cristo, tem as palavras de vida eterna. E aí talvez eu e você, como Pedro, podemos chegar e falar assim, tá ruim, Jesus, eu não estou vendo tanto milagre. E aí Jesus fala, então tá, quer sair? E aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu preciso continuar agarrado com os olhos na eternidade, numa melhor recompensa. E olha só que legal, queridos, esses heróis, eles viviam por uma única palavra. Presta atenção, você como eu, provavelmente chegou no Evangelho querendo milagre, 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 milagre. Nós, quando eu recebi a salvação, demorou 3 anos para as coisas começarem a acontecer na minha vida. Depois nós ficamos mais uns 3 daquele jeito. Não tem milagre todo dia, queridos. E aí muitas vezes nós vamos, não senti nada. E abandona a eternidade, abandona a promessa que Ele nos fez. Não estou vendo nada e você abandona a promessa que Ele nos fez. Vida eterna. 1 João 2,25. Vida eterna. Essa é a promessa que o Senhor te fez. E já está concluída a primeira fase. Jesus já veio a primeira vez. Ele vai voltar a segunda vez. Mas a maior de todas já aconteceu. Jesus já morreu e já ressuscitou. Está sentado à destra de Deus. Ele está no meio de nós. O Espírito de Deus está aqui dentro, está aí dentro de você. Então o maior dos milagres já aconteceu. E esses homens, eles não viviam eu quero ver todo dia um milagre, alguma coisa acontecendo. Não. Eles andavam em cima de uma palavra. E nós queremos palavra todo dia. Noé foi entre 100 e 120 anos desprezado, tirando sarro, falando, está construindo uma arca. Ai, que burro. Você acredita no Evangelho. Isso é massa de manobra. Estão te enganando. Fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Mas ele tinha uma palavra. Noé tinha uma palavra do Senhor. Não era uma palavra de homem, era a palavra do Senhor. E Noé continua. Abraão, 25 anos, queridos. Deus prometeu com 75, foi cumprir com 100. 25 anos. A ponto do pai da fé dar uma engambelada. E aí nós precisamos cuidar. Abraão viu que estava demorando. E aí, cara, eu preciso ajudar Deus. Eu não posso ficar só na palavra. E ele vai lá e manda, ele se dorme com a serva, e tem Ismael, que é o problema de até hoje, Israel ali, todo aquele lugar, por causa de Ismael e Isaac, né? Porque ele foi lá e inventou um filho nesses 25 anos. Mas ele tinha uma palavra. Fica na palavra. Olha o próximo. José, 13 anos, queridos. Que José tem uma promessa, tem um sonho que os feixes se dobrariam diante dele, e ele vai lá e conta. E olha só, normalmente quando nós recebemos um milagre, queridos, vem luta, e nós vamos lá, eu quero milagre, eu quero uma palavra,
E aí José recebe a palavra dele, vai lá e conta para os irmãos. Fala assim, ó, eu tive um sonho, vocês vão se dobrar diante de mim, o pai e a mãe, vai todo mundo se dobrar diante de mim. Vão lá e vendem ele como escravo. E ele passa 13 anos sendo injustiçado. Ele vai para a casa do rei, depois volta para a cadeia e é esquecido na cadeia. Só luta, 13 anos. Mas José tinha uma palavra. Ei, jovens que estão aqui no culto hoje. José tinha uma palavra e ele vivia pela palavra. Sabe aquele negócio assim que, você não fuma, você não bebe, não sei o que lá. E você fala, tá bom, então me dá aqui. Você não namora, então eu vou namorar. Fora do tempo, vou namorar também. José tinha uma palavra. E porque ele tinha uma palavra, ele falou, a mulher de Potifar tentou pegar ele, ele saiu, as roupas ficou com a mulher de Potifar, porque ele falou, não, eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Para alguns aquilo era uma oportunidade, ele se deitar com a mulher de Faraó. Para alguns aquilo era uma oportunidade, você é burro, cara. Mulher de Faraó, deita lá, velho, vai desfrutar. Mas para aquele que tem uma palavra, para aquele que tem um sonho em Deus, ele sai correndo, fala, eu prefiro voltar para a cadeia, porque eu estou de olho numa recompensa, eu estou de olho num sonho, eu estou de olho numa palavra, eu estou de olho nas promessas, são 8.000 promessas, eu quero viver pelo menos uma parte delas, Senhor. E Jesus fala para Pedro, ainda neste mundo, vocês vão ter alegria, vai ter coisa difícil, mas vai ter alegria. Davi, 13 anos também, entre a unção, Davi foi ungido, e ele ficou 13 anos sendo perseguido ali, até ele reinar em Hebrom. 13 anos, queridos, recebe a unção, sai empoderado. Aí a primeira luta ali fora, primeiro telefonema, não quero esse Deus. Derramou unção, derramou poder, e eu vi, e tudo, sai lá fora, começa a segunda-feira, quer fugir. Mas Davi não. Davi fala, eu tenho um sonho, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E Saul atrás dele, e aí Saul descobre que ele toca, ele vai lá e vence a batalha no lugar de Saul, do exército de Saul, e mesmo assim ele fala, não, estou aqui, eu tenho uma palavra, uma hora eu vou assumir, estou tranquilo. E Saul atrás dele, e aí Saul começa a ficar mal com o espírito maligno, e fala, chama Davi lá para tocar, e Davi vai lá tocar para o cara que queria matar ele, que tempos em tempos se arrependia e queria matar ele, porque ele tinha uma palavra. E eu quero te lembrar, quantas palavras você já teve? De Deus, não do homem. Sabe aquele negócio que queima assim? A pessoa fala assim, eu lembro que quando eu ainda nem conhecia o Evangelho, meus pais converteram primeiro a minha irmã, e meu pai falava, um dia você vai pregar, um dia você vai estar pregando. E eu não sei, o Espírito Santo me incomodava de alguma forma, eu não sabia que era o Espírito Santo, mas de alguma forma aquilo me incomodava. Eu tinha uma palavra, eu tinha muitas promessas, e quando eu fui descobrindo elas, eu quero ficar aqui. E se não acontecer, Senhor, eu quero ser o homem de Deus. Se acontecer mais coisa, glória a Deus. É bom pra caramba. É muito bom. Você vê outras coisas acontecendo, às vezes, oportunidade, né? Quantas oportunidades, queridos, eu tive em minha vida, no Senhor, para a glória do Senhor, que o Senhor foi glorificado. Eu lembro uma vez que eu chamei meu tio, homem de Deus, como eu e você, mas eu estava afastado, e aí a gente pediu, tio, ora lá pela Júlia. Eu vou, tá bom, Leandro. Tem, sei lá, 60 anos já, nunca beijou na boca, é um homem separado aquele de lá. Deus separa uns, Deus escolhe uns para que a salvação aconteça e tal. E aí ele chegou lá o dia e falou assim, nosso casamento estava uma ruína. Deus sabe quando nós precisamos nos render, e Ele vem com socorro. Ele é o socorro bem presente na angústia. E nós queríamos oração pela Júlia, acho que ela tinha tido meningite, e assim, estava ainda com a saúde bem oscilando bastante. E ele falou, eu não tive nada da Júlia não.
Estava só eu e a Milena. Por isso que eu falo, mesmo Deus que fez, continua fazendo, queridos. Mas tem promessas que é terrenas. Tem promessas que vêm de Deus, e nessa nós precisamos se abraçar. E ele falou, eu não vejo nada da Júlia. Eu estou vendo que o Senhor vai tirar vocês daqui. Todos sabem que eu cresci no SIC ali, muitos sabem que eu cresci ali, e muita influência que me afastava do Senhor. E ele falou, eu não sei porquê, mas o Senhor falou que vai tirar vocês daqui. Que vai te dar uma profissão. Faz 15 anos que eu tenho uma profissão, queridos, que você não imagina. Eu acabei de falar aqui, já viajei o mundo inteiro. E ele falou assim, eu vou dar um carro novo para vocês. Queridos, não é sobre mim. É o quanto Deus foi glorificado naquilo. Até hoje, 15 anos que eu falo, cara, Deus me deu. Lá no meu trabalho, às vezes os caras vêm falar, cara, eu já ganhei como o melhor do Brasil 4 ou 5 vezes nesses 15 anos. E toda vez vem alguém e fala, cara, o que você faz? Todo ano, queridos. Estou 13 anos nessa empresa. 4 vezes eu fui melhor do Brasil. Só um ano eu não cresci. Todos os anos eu cresço demais. E eles vêm perguntar. E eu tenho a oportunidade de falar da salvação. Falo, cara, eu tenho um Senhor. Eu tenho um sonho. Eu tenho um projeto. E eu trabalho como se eu estivesse trabalhando para o meu Senhor. Por que a tua família é bonita? Porque eu amo a minha esposa como se eu estivesse amando para o Senhor. Porque eu amo os meus filhos. Por que tua filha está lá em missões? Cara, porque eu amei a minha filha. Para honra e glória do Senhor. Então os milagres, as promessas, elas têm uma finalidade, queridos. E nós nos beneficiamos, mas não quer dizer, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que o Senhor quer fazer através de mim e de você. Toda promessa e milagre da parte de Deus é para salvação. José, Deus estava buscando um governante. Deus sabia que ia chegar a fome e tal, e que ele precisava salvar. Deus vai lá e pega José. Tinha um propósito naquilo. José se tornar governante. Então José passa por tudo isso e depois, vocês sabem, se tornou governante. Moisés também, Deus estava buscando um libertador. Deus falou, preciso libertar esse povo. E aí qual que é olha só, tudo é sobre a libertação, tudo é sobre a salvação. Deus fala, eu preciso libertar o meu povo. O que eu vou fazer para libertar o meu povo? Vai nascer Moisés. Vai estar uma matança das crianças, vai ter que jogar Moisés no rio, e a irmã de Potifar, não lembro quem que é, que pega Moisés. A irmã de Moisés vai lá e pega José e começa a criar Moisés. E Moisés é criado lá no palácio. Olha só, Deus tinha um plano de salvação, um plano de libertação, e milagres aconteceram na vida de Moisés. Moisés vai lá, fica no palácio, depois ele sai para libertar o povo. Moisés também demorou 80 anos, 40 anos como filho da filha de Potifar, mais 40 anos lá, porque ele matou um egípcio quando ele foi libertar o povo, e aí depois desses 80 anos ele ficou mais 40 anos no deserto, 120 anos. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha uma promessa de salvar, de libertar aquele povo, e por isso aconteceram tantas coisas. Ana, queridos, talvez você fale assim, eu quero ter uma filha só para provar que eu também posso ser mãe. Deve ser muito difícil para uma mulher que não pode ser mãe. E Ana estava lá clamando, falando, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E a Bíblia diz que toda vez que ela ia para o sacerdote, ela passava por Penina, que era mulher também, e aí Penina tirava sarro, eu dou filho, você não dá. Eu dou filho, você não dá. E nós, no lugar de Ana, falar assim, cara, Deus me dá um filho só para ela ver. E talvez Ana fez isso por um tempo, porque não foi tão rápido o milagre. E Ana subia de novo a orar, e quando ela descia, a Penina, lá, não pode ser mãe. Ih, viu, você é estéril. E Ana subia de novo, Deus me dá. Então, e um certo dia, Ana chega e fala assim, Deus, quero tanto ser mãe,
Mas se o Senhor me der um filho, eu vou dar ao Senhor. E Deus estava buscando um sacerdote, Samuel. E aí Deus concede. E ela tem um filho. E esse filho chama Samuel. Porque Deus tinha o propósito de ter um sacerdote. E ali no clamor de Ana com 1 ano, pensa, você pediu aquele milagre. Com 1 ano, Ana vai lá e entrega Samuel para o sacerdote. É do Senhor. E todos sabem quem foi Samuel, né? Samuel é um grande sacerdote. Depois, Deus dá mais 5 filhos para Ana. Mas o milagre na vida de Ana era para quê? Para um propósito. O milagre e as promessas na minha vida e na tua vida precisa ser por um propósito. Ressurreição de Lázaro. Talvez você pergunte, por que Deus ressuscitou Lázaro? Cara, ele era poderoso para ressuscitar todo mundo, não ia mais ter morte. Jesus podia ressuscitar todo mundo. Jesus poderia entrar no hospital e curar todo mundo. Por que Jesus não curava todo mundo? Olha só, João, no capítulo 11, versículo 4. Todos falavam, cara, morreu, Lázaro morreu, está 4 dias morto. E aí chega Jesus, versículo 4 de João 11. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade, ele nem fala morte, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus está falando aqui, eu não vou ressuscitar Lázaro porque ele é melhor do que vocês. Eu não vou fazer um milagre porque você é o queridinho. Porque tem muitos mortos para serem ressuscitados. Mas Jesus falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que eu seja glorificado. E ali tinha muitos fariseus e tudo mais, né? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então o primeiro alinhamento que eu e você precisamos fazer é assim, será que a promessa que eu tenho, será que o sonho que eu tenho, será que a palavra que eu tenho está batendo para que Jesus seja glorificado? Será que o que eu tenho pedido, clamado ao Senhor, está batendo? Eu preciso visitar essas promessas, não as promessas de homens. E aqui já indo para Lucas 8, olha só como é sempre para a glória de Deus, queridos. Por que Deus liberta? Para a glória dele. Lucas 8, no verso 38. Lucas 8, verso 38. Eu falei aqui do gadareno, né, que saiu um monte de demônio dele, pulou nos porcos. Olha o versículo 38. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus despediu dizendo, olha só, presta atenção, esse homem recebe uma cura. Se Jesus te curar, será que você ficaria? Queridos, eu já vi muita história de pessoas que foram curadas e não voltaram mais para o Senhor. Pessoas que receberam milagres e não receberam mais para o Senhor, não voltaram mais para o Senhor. Mas aqui fala de um homem que se aproximou do Senhor. Porque quando ele foi curado dos demônios, ele fala, cara, eu era um endemoniado. E aqui eu fico imaginando cara. Eu falo, cada versículo que eu leio fala comigo, velho. Eu falo, cara, eu era um endemoniado. E Jesus me libertou, cara. E aí, como esse gadareno aqui, eu falo, ele rogou para que deixasse estar com ele. Eu falo assim, cara, eu era um endemoniado. Jesus, deixa eu ficar aqui. Por favor, Jesus, me deixa aqui do teu lado. Porque se eu sair do teu lado, eu vou voltar a ser aquele endemoniado que eu era. Me deixa com o Senhor. Porque senão eu vou voltar a ser igualzinho, pior ainda. Me deixa aqui, Jesus. Mas olha só o que Jesus fala. Tem um propósito no teu milagre, filho. Tem um propósito na tua libertação. Tem um propósito na tua cura. Versículo 39. Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Você tem contado lá no teu trabalho o que Jesus tem feito, queridos? Você tem contado lá na tua casa o que Jesus, a obra que ele começou? Ainda não está completa, é verdade.
Pelo menos na minha vida não. Tem muito mais coisa para acontecer. Mas eu já tenho contado. E a propósito de Jesus é esse: volta e conta. E para finalizar, pode ficar de pé para você não achar que eu estou... Aleluia. Para finalizar, então, quero que você abra, não se distraia, queridos. Fechamento é a parte mais bela da mensagem. Hebreus 10, 35. Hebreus, capítulo 10, no verso 35. Por isso, por essas promessas, por essas 8.000 promessas, por tanto testemunho pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento, e pelo testamento que eu estou aqui falando para vocês nesse domingo à noite. Estou testificando aqui coisas que aconteceram na minha vida, coisas que eu vi acontecer. Por isso, não abram mão da confiança de vocês. Fica, queridos. Talvez ainda não está do jeito que você quer. Por isso, não abram mão da confiança de vocês. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Os homens da fé, os heróis da fé, eles perseveraram. Eles só tinham uma palavra e eles ficaram anos e anos e anos esperando. Alguns morreram sem ver ela se cumprir, mas eles perseveraram. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que há de vir, virá. Promessa. Ele já veio uma vez. Eu prometi e eu cumpri. Eu prometi que vinha o conselheiro, o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz de vocês. Eu prometi e ele veio. Ele está aqui no meio de vocês. Ele foi para o Pai, mas ele deixou o seu Espírito que habita no nosso meio. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mas dos que creem e são salvos. Talvez você ouviu esse evangelho, essa verdade pela primeira vez. Eu quero te convidar, aí no seu lugar, feche seus olhos. Tem uma canção que eu aprendi esses dias, que o começo dela é assim: tarde vos amei. Eu demorei 21 anos para amar Jesus, queridos. E essa canção fala: tarde vos amei. Te amei tarde demais, Jesus. Eu fiquei 21 anos longe dessas verdades, correndo atrás de homens, de promessas terrenas. Mas hoje eu te conheço, não só de ouvir falar, mas de contigo estar. E eu sei que o Senhor era o que operava, que opera e que operará eternamente milagres. Obrigado pelas curas, pelos milagres que nós já vivemos. Nós estamos apertados no horário, mas eu sinto de Deus de dar liberdade, se você sentir vontade, de vir aqui no altar, orar por alguma área, para experimentar as promessas do Senhor, talvez uma cura. Eu quero te convidar rapidamente, se você sente no coração, seja livre, para vir aqui. Nós vamos orar junto, nós vamos impor as mãos sobre vocês, e vamos declarar cura. Talvez você está passando por um momento de incertezas, de dúvidas. Talvez você quer vir aqui na frente para entregar a sua vida para Jesus, confiar nele. Mas também o Senhor é poderoso para operar, independente do lugar que você esteja. Quem for vindo aqui na frente, amor, você pode orar ali com ela?
Talvez você está buscando restauração. Talvez você está com alguma dor, alguma enfermidade. Os pastores vão estar orando por vocês aqui. Se você não se sente bem, vem à frente. Clama aí no teu lugar. Fala: Deus, me cura. Me tira do medo, me tira da depressão, me tira da angústia. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, Senhor. Me ajuda a confiar, me ajuda a entender que Tu és o conselheiro, que Tu és o Deus forte, que Tu és o Pai da eternidade, que o Senhor é o príncipe da paz. Me cura, Senhor. Tira a enfermidade, tira a infecção, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e que o Senhor nos deixou obras maiores. Restaura meu casamento, Senhor. Restaura minha vida espiritual. Me ajuda com a minha pouca fé, Senhor Deus. Me ajuda a voltar a crer, Senhor Deus. Eu acreditei em homens e por isso me decepcionei. Me ajuda a confiar somente no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona. O Senhor não mente. O Senhor não é homem para mentir. Me liberta-me de mim, Senhor. Me liberta-me de mim, Senhor. Eu não quero ser, Senhor Deus, aquele endemoniado que eu era, Senhor. Eu quero ser um orgulho para o Senhor. Eu quero ser canal de salvação. Eu quero ser um orgulho para minha família. Eu quero ser um orgulho para os meus amigos. Eu quero ser um orgulho para a igreja do Senhor. Eu quero que as pessoas vejam não mais eu vivendo, mas o Senhor vivendo em mim. Cura-nos, Senhor. Cura-nos. Salva-nos, Senhor. Liberta, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno. Eu repreendo o enganador que engana. E declaro renovação da mente, para que a igreja experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero declarar promessas se cumprindo, para que o Senhor seja glorificado. Que nós possamos crescer de glória em glória para a glória do Senhor. Que nós possamos crescer de glória em glória para a glória do Senhor. E quero declarar que o Senhor é um Deus de promessas. Tu és um Deus de milagres, e nós somos beneficiados pelas promessas bíblicas, pelas verdades do Evangelho. Nós somos beneficiados pela salvação e pela Tua salvação. A nossa história muda pela Tua salvação. A nossa realidade muda. Nós Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus. Esse aqui é a vida do Gladson, Senhor. O Senhor tinha um plano, não é por acaso que Ele está aqui, Senhor Deus. Que essa palavra possa cair no coração do Gladson, Senhor Deus. E que ele seja separado pelo Senhor, Deus. Faz do Gladson, Senhor Deus, um grande homem de Deus. Ele já foi um grande homem terreno, Senhor Deus. E está aqui decepcionado, porque esse mundo não tem nada a nos oferecer.